Boa noite! Boa noite, pessoal! Chegando aqui para mais uma live aqui na MDNP. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Alê. Boa noite, Dave. Tudo bom? Tudo Hoje a gente tranquilo. vai trazer um tema muito interessante. É isso aí. Hoje estamos trazendo como tema para a nossa live como criar um roteiro incrível para seus vídeos de conteúdo. É isso aí, né, Alê? Hoje, Exatamente. produção de vídeos domina o mercado. Quer dizer, os vídeos, né? Dominam aí o mercado, as mídias sociais, as redes sociais, e para quem está aí buscando um lugar nesse mercado digital aí, né, seja vendendo um curso online, um infoproduto, um serviço digital, tem que estar trabalhando com vídeo, né? Não tem muita saída, né? Você pode até não colocar a sua cara no vídeo, mas ter o vídeo é algo que se tornou essencial para quem está trabalhando no meio digital. É isso aí. O pessoal aí vai chegando, fiquem à vontade para colocar as dúvidas aí nos comentários, a gente vai lendo assim à medida que vão chegando aqui para a gente, certo? Fiquem à vontade aí, podem perguntar o que quiser sobre esse nosso tema aí de produção de vídeos, né? Produção de conteúdo em vídeos. Mas e aí, Ale, como é que é? Como é que se cria esse roteiro, então, que vai ajudar aí a gente a criar vídeos que engajem o nosso público, que, né, chamem a atenção, que entregue realmente um conteúdo de valor aí para nossa audiência? Pois é, na realidade tem muita gente que chega e fala assim, que é muito fácil fazer um vídeo, é só pegar a câmera ou pegar o próprio celular e sair falando e gravando. Pois bem, só que isso pode não surtir exatamente o efeito que você espera. Para você poder fazer um vídeo de conteúdo e que seja consistente, coerente, coeso e que traga algo de valor para o seu público, é muito importante que você faça o processo inteiro de preparação e monte um roteiro que seja significativo. Vamos ver como é que isso funciona. A primeira coisa que você tem que fazer é um briefing. Exato. Você vai fazer o levantamento das informações e essas informações que seriam necessárias para o planejamento da sua produção de vídeo. Então, nessa etapa pré-escrita do seu roteiro, você vai levantar, inclusive, a questão do tema, o que é que você vai estar falando, para quem que você está falando, que tipo de linguagem que essa pessoa usa. Sabe aquela história de conhecer quem é o seu avatar, o seu nicho, quais os temas que interessam? Pois é, como qualquer produção de conteúdo, para o vídeo isso é essencial. Para quê? Hoje, as pessoas elas vivem num ritmo mega acelerado. E para você fazer com que elas parem para ver o seu vídeo, é preciso que chegue algo, que seja algo que pegue elas e seja importante para elas, seja essencial. Vá direto ao ponto, sem enrolação. Então, é nesse briefing que você faz esse planejamento sistemático, que você faz um levantamento. E você pode, inclusive, utilizar algumas ferramentas, né? Como eu vou te dizer que eu sou meio que apaixonada pelo 5W2H, porque ele te dá exatamente aquelas perguntas-chave do que você precisa fazer para começar qualquer projeto. E a gravação do seu vídeo, a construção desse roteiro é, antes de tudo, um projeto. Perfeito? Então, nessa fase inicial, que compõe o seu briefing, você vai fazer esse levantamento completo. Você vai fazer o levantamento dos temas, vai conhecer quem é o seu avatar, vai determinar o que você vai colocar no vídeo. E por que eu falo que tem que ser bem sistemático e bem objetivo? Olha, vídeos de conteúdo, sem ser vídeo que vai para dentro da aula, tá? Vídeos de conteúdo, você vai trabalhar com ele na faixa de 2, 3, até uns 5 minutos. Tá bom, eu sei que às vezes eu mesmo extrapolo um pouco, mas no ranqueamento do próprio YouTube,
você observa que as pessoas elas permanecem no vídeo até mais ou menos esses 3 minutos e meio. Então, se você tem algo importante, essencial e de valor para poder falar, tem que ser nesses minutos iniciais. Pois é, depois que você está com o seu briefing pronto, você passa para a próxima etapa. E qual vai ser a nossa próxima etapa? Bom, é a definição dessa estrutura da narrativa. Como que você define essa estrutura narrativa? Você vai, depois que você escolheu o seu tema, você vai delimitar esse tema e vai subdividir esse tema em tópicos. Exatamente. Bom, é em cima desses tópicos que você vai escrever o seu roteiro. Perfeito. E por que isso? Você tem que dividir a sua história como se fosse uma narração. Você tem princípio, meio e fim. É uma estrutura mesmo. Quando você vai falar do seu conteúdo, você tem que lembrar de fazer uma apresentação, de apresentar o tema, depois se apresentar, e tudo isso tem que estar presente no seu roteiro. E como que vai funcionar isso na prática? Bom, depois que você numerou os seus tópicos, que você fez essa separação e você identificou qual que é a linguagem que o seu avatar está acostumado a se comunicar, é hora de você começar a preencher essa estrutura. E se eu estou falando de estrutura narrativa, eu vou te sugerir uma coisa. Você vai começar com storytelling. Exatamente. O que é o storytelling? É a arte de você contar histórias. Bom, quando você conta suas histórias, você tem uma estrutura onde você vai trazer elementos que são importantes para a pessoa que está te escutando, para aquela pessoa que vai assistir o seu vídeo. Perfeito? Bom, storytelling, ele se baseia numa construção de narrativa, onde você conta um caso, traz um exemplo, traz uma situação real, traz uma situação problema, algo que conecte com o seu público. Não adianta nada você trazer só um monte de teoria. Você precisa, sim, falar com essas pessoas de forma que você possa trazer elementos que se identifiquem com a prática delas. Perfeito? E como que essa prática vai fazer sentido? Aplicação. Se você trabalha com público adulto, você precisa, sim, aplicar aquilo que você está apresentando no seu vídeo para dar para ele uma pequena vitória, dar um pequeno salto, uma forma dele encontrar uma saída para algo que está acontecendo. Pessoal, vou convidar você, seja você assistindo agora ou então no replay, para poder colocar aí o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida, para que eu possa estar respondendo para você, perfeito? Então, pode estar colocando aí no nosso chat que eu te respondo na hora. Bom, e como que vai funcionar isso? O storytelling, ele tem várias estruturas, mas a base para você pensar é que você vai contar realmente um caso, vai trazer uma situação para que as pessoas se identifiquem com essa situação dentro do seu tema. Mesmo que seja algo curtinho, conta uma história, conta algo que aconteceu com você ou algo que aconteceu com alguma pessoa, porque se a outra pessoa, se você conseguiu fazer aquilo que você está propondo, é claro que quem está te assistindo vai se sentir desafiado e vai querer fazer também. Perfeito? Bom, e aí eu tenho o segundo passo. Depois que você trabalha com storytelling, é a hora de você realmente fazer a sua roteirização. Perfeito?
Bom, e aí, para fazer essa roteirização, você vai seguir também uma estrutura. Você vai usar uma linguagem dialógica. O que é essa questão da linguagem dialógica? Sabe aqui, eu conversando diretamente com você, é isso que você tem que colocar no seu roteiro. Você pode, inicialmente, ter dificuldade de, por exemplo, escrever um script, fazer aquele detalhamento todo do que vai ser falado na hora do seu vídeo. Mas se você tiver dificuldade de apresentar todo esse detalhamento, não tem problema. Você pode enumerar os tópicos. O importante nesse momento é que você use uma conversa, um bate-papo, que você traga isso no formato de diálogo. Exato, que você esteja conversando com a pessoa que está do outro lado. Pode ter várias pessoas ali te escutando, mas o essencial é que você fale um a um. Então, deixa para lá o excesso de adjetivo, de advérbio, linguagem formal, passa para frente. Escolha os termos de acordo com os termos do seu avatar. Escolha um título. Isso, o título do seu vídeo é aquela headline poderosa, uma manchete. Então, para isso, você vai escolher 5 opções. Vai trabalhar com seu roteiro encadeando cada um dos tópicos, colocando ali uma palavra-chave que gere curiosidade, deixando um loop aberto para as pessoas saberem que tem mais, que aquilo é só uma pontinha do conteúdo, é só uma parte do que você pode estar realmente entregando para elas. Perfeito? E aí, você vai trabalhar com esse tema de forma bastante objetiva. Por isso é interessante de você trazer os tópicos. Depois que você escreve, né, essa estrutura do roteiro, onde você vai colocar cada uma das partes, o que você vai falar no início, o que você vai usar no desenvolvimento, como que você vai fazer o fechamento para que essa pessoa tenha um gancho, tenha um ganho naquele momento. Quando você faz tudo isso, o que fica presente para você? Que para a pessoa que vai te ajudar na produção, na edição, ou até mesmo você, trabalhamos muito no esquema de equipe, né, como empreendedores digitais, e sendo uma equipe, o que eu vou precisar? Eu preciso ter uma ideia exata do que eu pensei para inserir em cada etapa do meu vídeo. O que eu vou colocar em cada minuto ou em cada passagem do vídeo? Pois bem, isso eu vou colocar na escaleta e no storyboard. Você pode escolher qual que você vai fazer. Mas o que é isso? É um detalhamento do roteiro. Enquanto no roteiro eu simplesmente vou colocando o que seriam as minhas falas dentro do vídeo, qual que é o conteúdo que eu vou estar trabalhando dentro desse vídeo, quando eu venho para a escaleta e para o storyboard, eu vou detalhar tudo isso. Eu vou indicar, por exemplo, qual que é a legenda que deve entrar. Eu vou indicar se é necessário que um dos frames seja substituído por uma imagem. Eu vou trabalhar com... Boa noite, William. Boa noite, Aresh. Eu vou trabalhar com o áudio, se eu vou colocar uma trilha sonora. E cuidado, para que essa trilha não impacte no conteúdo que você está disponibilizando. Perfeito? Então, é importante que você fique presente para todos os elementos adicionais que podem estar dentro desse seu roteiro. Porque o roteiro não é só a sua fala. Você vai pensar cenário, você vai pensar a estrutura onde você vai gravar o seu vídeo, você vai pensar, inclusive, quais os elementos externos que você vai acrescentar. Vai utilizar um chroma key, uma tela verde para substituir depois no seu cenário? Tudo bem, mas então
faça de uma forma que realmente seja possível substituir esse cenário. Se não, escolha um lugar onde você vai gravar que não seja um lugar muito poluído, nem de repente muito seco. Então, é importante você contextualizar isso. Ver o que você vai precisar ter à mão para poder gravar o seu vídeo. Eu, muitas vezes, quando estou fazendo gravação, dependendo do que for, eu apresento livro, eu trago algumas outras coisas. Isso tem que estar tudo com você. Você tem que prever isso tudo. Os cortes, se você vai utilizar corte de câmera ou não, se você precisa que seja feito um close, se você vai utilizar um plano americano, ou se você vai utilizar, né, o plano aberto. Como que você prevê isso tudo? Lá na escaleta. Então, qual que é a diferença entre a escaleta e o storyboard? O storyboard, você pode trazer o desenho da cena. Se você vai estar fazendo uma entrevista, ou se tem outras pessoas envolvidas na sua gravação, no sentido delas estarem aparecendo naquela cena, naquela proposta que você está fazendo, pois bem, é muito comum nesses vídeos a gente ter que demonstrar alguma coisa e trazer outras pessoas para poderem representar isso. E se isso está acontecendo, o storyboard é a melhor opção, porque aí você faz esse rascunho do desenho, mostra onde que vai estar cada elemento e fica realmente mais simples. Agora, uma super dica realmente para você, na hora que estiver organizando o seu roteiro, você conseguir dimensionar a sua gravação. Você treina a leitura do seu roteiro, do que você colocou enquanto conteúdo. Porque para esse conteúdo fazer sentido, ele tem que trazer dica, ele tem que trazer uma sacada, ele tem que trazer alguma história que conecte, ele tem que fugir do lugar comum, tá? Porque vídeo de conteúdo tem aos montes aí. Então, seja coerente com aquilo que você entrega. E tem mais, né? É importante que você desenvolva o seu estilo, que você crie a sua identidade dentro do seu vídeo, que as pessoas, quando elas verem os seus vídeos, as suas lives, as suas aulas, o que você está apresentando de conteúdo, ela vai ficar presente que realmente é você. Tanto que se você opta, por exemplo, por utilizar um teleprompter, perfeito, mas aí você tem que treinar o suficiente para não ficar parecendo que você está lendo. E acerte na velocidade, acerte na quantidade de texto, senão garanto que vocês em algum momento já viram em telejornais quando a tela passa mais rápido ou quando está escrito alguma coisa que não tem nada a ver com o contexto. E o jornalista muitas vezes se perde. Esses são aqueles furos de reportagem. Então isso não vai acontecer com você, senão você vai ter que começar a gravar tudo de novo. Se o seu vídeo é curtinho, procure montar o seu roteiro de forma que você possa fazer uma gravação direta, sem ter que fazer cortes, sem ter que trabalhar com essa estrutura de edição de uma forma mais complexa. Sabe por que eu estou te falando isso? Eu estou pensando que você está sozinho, que você não tem alguém para fazer a sua edição e que você que vai ter que trabalhar a edição desses vídeos. Então, simplifique, perfeito? Bom, e aí a gente vai para o último tópico. Qual que é o nosso último tópico? Perfeito? O nosso último tópico vai ser o quê? Preparando para a ação. Tá bom, já falei algumas coisas aqui que são importantes para essa ação. E vou acrescentar mais algumas. Qual que é a câmera que você usa? O que você está usando para gravar os seus vídeos? O que você está trabalhando na hora de fazer a sua gravação? Porque a maior parte dos meus vídeos eu uso o meu celular. Exatamente. O meu celular, a câmera dele resolve 100% o que eu preciso para poder gravar os meus vídeos de conteúdo. Sim, eu preciso ter tripé, eu preciso ter microfone, eu preciso ter, de repente, alguma iluminação ou ter um ambiente bem iluminado. Mas esse planejamento para ação é a hora que você coloca tudo isso no papel. O que você precisa e o que você tem. Se você vai trabalhar
com slides e vai ter que usar, de repente, uma captura de tela, ou se você vai gravar mesmo o vídeo no cenário. E ainda vem mais uma dica. Se você for fazer uma gravação ao ar livre, cuidado, porque muitas vezes, se o seu microfone não for um bom microfone, você vai captar todos os sons do ambiente. Até o vento interfere na sua gravação. Perfeito? E isso é importante. A gente tem uma série de detalhes que às vezes fogem um pouco. Ficar atento à duração do vídeo para não ser prolixo ou de repente não fugir do tema, né? Trabalhar o roteiro e seguir realmente o roteiro, gravar o áudio do roteiro antes para ver se você está confortável com aquilo que você está falando, revisar o texto em voz alta, treinar para que você seja muito natural. Tem que ser você. Ser autêntico. Você tem que considerar que a sua audiência é composta de vários perfis. Sim, mesmo que você tenha um avatar, as pessoas, elas assimilam de forma diferente. Por isso a ideia de usar um vocabulário simples, um vocabulário direto, algo que seja bem conectado com essa audiência. Perfeito? E aí? Você terminou o vídeo? Gravou tudo direitinho? Então, no final, você tem que fazer uma chamada para ação. Você tem que convidar essa pessoa a tomar uma decisão. Você tem que fazer com que ela curta seu vídeo, faça um comentário, coloque, né, alguma observação, coloque alguma coisa que ela está precisando, ou vá lá e curta a sua página, ou então assine o seu canal. Então, assim, você tem uma série de coisas que você pode pedir para a sua audiência, para gerar esse engajamento adicional. Perfeito? Bom, e depois que você já verificou tudo, já está tudo perfeito, gravou, você vai trabalhar essa edição. Você tem uma logo, né? Você tem uma vinheta? Se você não tem uma vinheta, não tem uma logo, é hora de pensar em alguma coisa assim. Fazer capas para o seu vídeo que sejam padronizadas, para que você suba no YouTube e faça sentido. Mas a grande dica do roteiro é porque ali você vai pensar o que realmente é importante, o que é necessário sobre o tema que você está abordando. Sim? E, bom, se a gente está trabalhando em cima do roteiro, nada é mais importante do que você ter um checklist. Você já pensou se todos os nossos planejamentos nós pudéssemos ter um checklist em mãos para poder seguir todas as etapas e todos os detalhamentos? Pois bem, foi pensando nessa criação do roteiro e como eu utilizo muito isso, não só para gravar os meus vídeos de conteúdo, mas também as aulas dos cursos que eu ministro. Então, o que eu montei? Eu montei um checklist que eu vou disponibilizar para vocês fazerem o download. Esse checklist, eu detalhei cada uma dessas ações. Boa parte de tudo que eu coloquei aqui para vocês, eu trago nesse checklist, só que de forma bem detalhada, linha a linha. E por que isso? Porque com isso você consegue, sim, entender onde que você, de repente, está tropeçando. O que você esqueceu de fazer. Posso te dar uma dica? Antes mesmo de começar a fazer toda a gravação ou até escrever o roteiro, eu penso nos recursos que eu tenho. Quais são os recursos que eu vou utilizar para gravar? Porque aí o meu roteiro ele vai estar amarrado não só com o tema, mas com os recursos que eu tenho disponível para poder fazer a minha gravação, a minha edição e tudo que ela envolve. Então, não perca tempo, vai lá, eu coloquei aí o link nos comentários. Vai lá e baixa, né? Esse checklist é gratuito, usa, comenta para mim se realmente fez a diferença para você, se fez sentido. É um trabalho bem legal e que eu também utilizo
né, para poder fazer os roteiros e para checar se eu não deixei faltar nada. E aí, você tem alguma dúvida a respeito do que eu falei sobre essa estrutura de você vir trabalhando primeiro com o briefing, fazendo esse levantamento inicial, depois você passando, depois que você faz o briefing, você vai começar a preparar a sua estrutura narrativa. Ao você preparar essa estrutura narrativa, é hora de você aplicar o storytelling, pensando nessas fases iniciais. E aí, olha só, não esqueça, né, da regra dos 10 segundos iniciais, para que você consiga conectar essa pessoa no seu vídeo. E aí, depois que você monta a estrutura, você passa para a roteirização propriamente dita, trabalhando o título, trabalhando a escrita, o que você vai falar, como que você vai conversar com o seu público. Depois você detalha isso lá na escaleta, ela tem um modelo, esse modelo está disponível aí no checklist. Ela tem um modelo de o que você vai colocar ou acrescentar em relação ao tempo de gravação, ao que entra de áudio adicional, tipo de imagem, o texto. E aí você ainda pode gerar outras colunas e você passa para esse planejamento, para essa preparação da ação. Perfeito? Ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa que você gostaria de saber sobre isso? Ou então, você pode estar baixando aí o checklist e depois colocando aí nos comentários, voltando aos comentários e fazendo a sua pergunta, que eu vou estar aqui respondendo e interagindo com você para poder esclarecer todas as suas dúvidas sobre esse tema. Sabe por quê, né? Hoje, o vídeo, ele ganhou muito espaço, porque o vídeo aproxima. Eu estou aqui cara a cara com você. E aí a gente pode juntos estar conversando, trocando ideias e fazendo uma interação diferente. Por isso que o vídeo ele tem que ser conversado. Não é aquela aula fria e nem aquela dica que está distante, como se você não tivesse nem aí para a pessoa que está do outro lado. Muito pelo contrário, você é muito importante. Assim como a sua opinião, o seu comentário, a sua dúvida, porque é através da sua dúvida, do seu comentário, que nós que estamos aqui fazendo a gravação, conseguimos entender o que falta naquele conteúdo. O que de repente você achou que explicou muito bem, mas não deu certo. Ou assim, não foi o ponto da virada. E ao usar as palavras do seu avatar, da sua persona, você traz ele para dentro do seu conteúdo. E isso é fantástico. É aí que você se conecta com ele e é aí que ele vai se identificar com a forma como você fala, com a forma como você entrega o seu conteúdo. Lembrando sempre que você tem que trazer uma prática, tem que trazer uma pequena vitória para dentro do seu vídeo, porque é essa pequena vitória que engaja as pessoas. Não é mesmo? E aí, Dave? É isso aí, é isso aí. Então, como você já falou, né? Tem aí o checklist nos comentários, para quem quiser fazer o download, né? É só colocar lá o nome, e-mail e que já vai ser direcionado aí para baixar o checklist, né? E como tu mesmo citou, hoje os vídeos eles ajudam muito aí no engajamento do público, né? Exato. Das pessoas, né? Então, tem pesquisas que falam que até os vídeos engajam 20% mais do que qualquer outro conteúdo, tá? Então, realmente não trabalhar com vídeos, é uma estratégia, é um erro estratégico bem grande, né? Então, precisa vídeo, a gente vê aí em todas as nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, o predomínio do vídeo, né? O vídeo está presente com muita frequência nas nossas timelines. A ideia até, né, eu ainda vou um pouquinho além. A ideia, inclusive, é você explorar a proposta transmídia.
onde você pode ter o vídeo como uma estratégia central, mas que você trabalha com outras peças de conteúdo, você trabalha com conteúdos em áudio, conteúdos em imagem, conteúdos em texto, né, diagramas, outras estruturas que vão compor e complementar aquilo que você está apresentando no vídeo. Então, assim, não fica uma coisa só centrada numa única peça. Perfeito? Verdade. E até uma outra pesquisa aí feita por um site, né, do SEMrush, né, se não me engano é o SEMrush, fez uma pesquisa e mostrou que os maiores índices de engajamento, por exemplo, dentro do Facebook, são com vídeos de até 2 minutos, né? São os conteúdos que mais têm engajamento, mais compartilhamentos, e então é aquela dica rápida, aquela sacada que no vídeo que você vai ali, consome rapidamente, porque também vídeos muito longos, né? As pessoas acabam deixando de ver todo o vídeo, né? Acabam vendo só uma parte do vídeo ou só o início do vídeo. Pois é, e aí é então, que fica, né, fica aquela história. Se você tem, por exemplo, uma palestra, ou se você tem uma aula que você deu que ela é, né, mais encorpada, beleza, é importante que ela esteja ali também completa, mas é mais importante ainda que você fragmente isso e de repente extraia alguns vídeos menores que são essenciais, que tragam a essência daquilo que você está entregando para poder divulgar de uma forma, né, mais rápida. Tudo bem, a gente sabe que viraliza muito meme, pegadinha, né, coisas que são muito engraçadas, situações que fogem do padrão normal, né, se você coloca, por exemplo, alguns animaizinhos, se você tem criança, então assim, tem alguns vídeos que eles trazem uma coisa diferente, mas a gente está falando aqui de vídeo de conteúdo, de entrega poderosa, onde você vai trazer algo que tenha valor para o seu cliente ideal, para a pessoa que está te seguindo e que quer, né, utilizar aquilo que você está entregando para ela para transformar alguma coisa no cotidiano dela, para fazer a diferença para outras pessoas, para poder modificar alguma coisa nela, seja no comportamento, na ação, né, no desenvolvimento de competência, habilidade, atitude, alguma coisa nesse sentido. Então, são conteúdos que eles precisam, sim, ser pontuais, objetivos, trazer algo que faça sentido para essas pessoas. Perfeito? Perfeito, é isso aí. Então, é quase que obrigatório hoje, né, trabalhar com conteúdos em vídeo para justamente conseguir alcançar aí o maior número de pessoas, né? Vai ter uma dúvida agora aqui, do Ricardo. Sei que suas dicas são muito boas, mas como posso estruturar um roteiro de uma aula curta e atrativa? E aí, Helena? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é fazer primeiro ponto é a apresentação do tema. Então você coloca lá nos primeiros 5 segundos, você vai falar o título da sua aula ou o título do seu tema, vai trazer quais são os tópicos que você vai abordar e qual que é a aprendizagem que essa pessoa vai ter, tá? Se você está proporcionando uma aprendizagem, então o que essa pessoa vai esperar nessa sua aula? Se é uma aula curta e atrativa que você vai disponibilizar no seu YouTube, você, depois que você falou o tema da sua aula, o título, que tem que ser uma headline, tá? Uma headline que pega numa dor, num desejo, numa expectativa dessa pessoa. E aí você traz qual que é a aprendizagem que ela pode esperar daquele, que é o salto que você vai levar ela a ter naquela sua aula pequenininha, aí você se apresenta, fala quem você é e por que você está ali entregando aquele conteúdo, perfeito? E aí vem o segundo ponto, você vai entregar esse conteúdo, você não trabalha exatamente o como isso é feito, se é uma aula aberta ou se é uma aula que você vai entregar de forma gratuita, você trabalha o que a pessoa precisa de fazer, o porquê que ela precisa de fazer daquela forma, mas o detalhamento do como, você só entregaria isso
dentro do seu curso ou numa sequência de outras aulas. Então, você fala com ela o porquê que é importante que ela está usando, né, fazendo aquele conteúdo ou aplicando aquilo, o que ela precisa de fazer e qual que é o ganho que ela tem ao ela aplicar esse porquê e esse o quê. Perfeito? E o como, você pode dar alguma dica, mas sem fazer o detalhamento dele. Tá? Isso no caso de uma aula aberta. Se você estiver fazendo já uma aula dentro do seu curso, é a hora que você não entrega só a cereja, você entrega o bolo completo. E aí você vai trabalhar essa estrutura, dividindo em cenas ou até dividindo em outros vídeos. Terminou de fazer o conteúdo? Faça como eu fiz aqui. Recapitula o que é essencial daquilo que você entregou. Né? Aqui no caso eu falei a estrutura que eu tinha apresentado para vocês na live. Então você recapitula com a pessoa qual que é o essencial, o que ela tem que prestar atenção daquilo que você falou para ela. Prestar atenção no sentido de realmente aplicar. E leva ela a fazer uma ação, leva ela a ter uma prática, a aplicar aquilo em alguma situação, ou trazer um contexto onde ela pode estar usando aquilo que você ensinou para ela. Aí você tem aprendizagem. Por quê? Se ela aplicar daquele jeito que você explicou, se ela aplicar o que você falou para ela fazer e tiver um resultado, ela vai dizer, uau, se com essa aula curtinha eu conseguir ter esse resultado, o que eu não vou conseguir dentro de um curso inteiro, tá? E aí vem o seguinte, bom, qual que é o tema central que você trabalha? Dependendo do que for, você tem que escolher se você vai trabalhar, se é uma aula onde só você vai falar, se é uma aula onde você precisa trazer um slide para te acompanhar, ou se você vai ter que trabalhar peças no seu cenário para isso ser, né, entregue, para que seja objetivamente mostrado, né, o que a pessoa tem que fazer, ou o que vai acontecer ali, né, para que ela tenha essa aprendizagem, tá? E aí isso tem que estar visível, tem que estar, né, claro para ela. Se você tiver os slides da apresentação, dependendo de onde você, se tiver slides, né, na apresentação, ou se tiver algum roteirinho, um checklist, um infográfico, alguma linha, né, dessas ações que a pessoa teria que fazer a partir dessa sua aula, depois você disponibiliza para ela. Se for uma aula que for aberta, você disponibiliza através de uma página de captura, uma coisa assim, para que você possa depois continuar entregando, engajando e chamando a atenção dessas pessoas. Perfeito? Essa estrutura você monta dentro do roteiro mesmo, tá? Então, Ricardo, está respondido? Mais alguma dúvida? Sempre usando a linguagem do seu público, sempre conversando com ele. Se você vai trazer algum termo técnico, o termo técnico ele tem que estar bem explicado, tá? Porque se você não deixou uma abordagem direta, funciona exatamente. Toda vez que você trabalha com educação à distância e com qualquer processo de learning, seja no corporativo, seja no acadêmico, você vai utilizar uma estrutura que é conversada, porque hoje em dia as pessoas elas não têm tempo para ficar muito parado. E se você trabalha com aquela estrutura monocórdica, né, onde você vai manter o mesmo tom de voz, só aquele blá, 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 as pessoas elas não atraem mais por isso, certo? Então aí você monta essa estrutura da aula, se é uma aula dentro do curso, você não precisa se apresentar em cada uma delas, você se apresenta só no início do curso, só para poder fazer a chamada. E se é uma chamada para um curso que você está oferecendo, né, ou uma disciplina que vai ser oferecida, você se concentra em trabalhar só chamando a atenção para os pontos essenciais que a pessoa vai ver dentro dessa proposta, ok? Toda aula, né, ou toda sequência de aulas, dependendo se as aulas forem muito curtas, elas necessitam ter prática, porque é com a prática que a pessoa dá valor às aulas. A aula só teórica acaba gerando desinteresse.
Pessoal, mais alguma pergunta por aí? Muito obrigada, viu, Ricardo? É isso aí, Ale. Então, aqui, pessoal que quiser baixar aí, como já colocamos, né, o checklist, tem aí nos comentários o link, ok? Outras dúvidas, pode ir colocando nos comentários aí que a gente vai respondendo. Tem mais uma dúvida aqui, Ale. É possível ranquear vídeos apenas com bom conteúdo? Com certeza, mas aí você, para ranqueá-los, você vai utilizar as estratégias de tagueamento, utilizando palavras-chave, né? Você vai colocar ele lá no YouTube, você vai pesquisar as outras pessoas que produzem temas similares ao seu ou que trazem conteúdos que são parecidos com o seu, quais as palavras-chave que essas pessoas estão utilizando, né? Qual que é a estrutura de tags que elas utilizam, e você pode aproveitar essa pesquisa dentro do próprio Instagram também, né, que você consegue identificar essas palavras-chave utilizando outras ferramentas, eu já falei em outras lives, como o Busumo, né, ou o próprio planejador do Google, e aí você trabalha essa estrutura de conteúdo, onde você vai falar, por exemplo, aqui nós estamos falando de roteirização, estamos falando de roteiro, então, assim, essas palavras, elas estão presentes na sua descrição, no seu título do vídeo, nas tags que você está utilizando. Então, isso é importante, porque não é só o conteúdo e o tamanho do conteúdo e você ter uma capa, né, que chama atenção, uma capa do seu vídeo. Não use o frame que o YouTube sugere, porque normalmente ele resgata um frame nada a ver. Você tem que fazer uma capinha, personalizar a capa do seu vídeo, colocar lá, identificar, para que o seu canal ele ganhe uma personalidade. Né? E aí você coloca a descrição, coloca lá se você tem algum material para a pessoa fazer o download, se tem uma página de captura que complementa aquele vídeo, se você tem uma rede social que de repente você aborda mais o conteúdo, coloca lá. E aí você vai ver no início, para poder você fazer esse ranqueamento, é importante que você tenha outros vídeos, né? E aí é porque as pessoas vão visitar o seu canal, vão também conhecer o que você está colocando, e à medida que ele vai sendo distribuído, o próprio YouTube te ajuda nessa distribuição, mas tem que ter muito conteúdo. E aí uma dica, né, sobre a questão do YouTube é não economizar na questão da descrição, viu? Lá você tem 5.000 caracteres, então manda ver no texto, use tudo que possível, porque isso ajuda também no ranqueamento. Além, obviamente, das tags, né, que você vai estar inserindo nos vídeos, né, que vão ajudar também as tags relacionadas à descrição, ao título, né, que vão ajudar nesse ranqueamento dentro, aqui falando especificamente do YouTube, né. Ok? Pessoal, perfeito, gente. Estamos aí chegando já a 45 minutos da nossa live e não tendo mais dúvidas aí, a gente vai encerrando por aqui. E fiquem à vontade aí, quem está revendo a gravação dessa live, fique à vontade de botar aí dúvidas nos comentários, né? Qualquer coisa, eu vou deixar também aqui o nosso contato, né? Nosso e-mail de contato@ndnp.com.br. Vai lá, quer saber alguma informação, saber um pouco mais sobre nossos cursos, nossos conteúdos, né? Tem o nosso blog também, o Negócio Digital na Prática, que tem várias dicas sobre produção de conteúdo, sobre temas aí relacionados à marketing digital e outros tantos. Deixa eu só dar uma dica aqui para o William, antes da gente fechar rapidinho. Seja conteúdo tecnológico ou não, William, você
pode, você não precisa necessariamente aparecer no vídeo. O importante é você trazer o conteúdo que seja de valor, objetivo, claro, preciso, sem enrolação. Você pode mostrar só a tela e fazer uma abordagem direta. O que é que você está mostrando ali? Né? Se é, por exemplo, a operacionalização de um software, se é, né, a utilização de uma ferramenta, se é uma estrutura de programação, se você trabalha com linguagens de programação ou se você trabalha, né, com algo do tipo, não tem problema, você não precisa de estar ali. Aí o que pesa é a clareza na qual você se comunica, né? Uma boa dicção, um trabalho de voz para sua voz tá bem límpida ali, para as pessoas te escutarem e entenderem qual que é a sua mensagem. E vale as mesmas coisas que o Dave colocou. Às vezes, colocar uma legenda numa parte que você quer que a pessoa chame mais atenção. Então, são elementos adicionais que conectam com essas pessoas, né? Conectam com o seu público. Mas fica tranquilo, você não precisa de mostrar a cara logo, nem em todos os vídeos, e nem isso é necessário. Tá bom? Essa dica que a Lê deu agora é bem legal, hein? A questão das legendas aí, a gente tem visto aí o pessoal trabalhando muito com isso, né? Como muitas vezes tu está aí em trânsito, não pode estar ativando o som do celular, do smartphone, né? A legenda ela ajuda muito a pessoa a ver o vídeo sem precisar do som. E isso tem ajuda né, no engajamento aí nas pessoas, ter o vídeo ter mais visualizações. Tá? Então essa dica aí também é bem legal, assim. Perfeito. Trabalhe as legendas. Então aproveita e baixa o checklist aí que vocês vão aproveitar muito mais com esse material. Ele ficou bem legal e é um que eu gosto muito de utilizar porque divide em partes cada uma dessas etapas, tanto do roteiro quanto da produção, para poder facilitar a vida de cada um de nós. Tá bom? Gente, grande abraço e até a nossa próxima live. Fica de olho. É isso aí, pessoal. Obrigado e até mais.